uma aluna da Tati, que é Jéssica Maria Cruz de Souza. Jéssica? Oi, professora. Oi, estou lhe vendo e ouvindo, querida. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Primeiramente, boa tarde, né? Eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus por me proporcionar estar aqui com saúde em meio a uma pandemia, né? Realizando esse sonho. A minha família, em especial a minha mãe. Quero agradecer também a minha tutora online, professora Ana Letícia, que não está aqui presente, mas eu queria aqui deixar expresso os meus agradecimentos. A professora Cláudia também, né? Que desde o início aí está me acompanhando nessa trajetória. Eu tenho a agradecer. Muita gratidão pela senhora, professora Cláudia, porque sem a senhora eu tenho certeza que eu não estaria aqui nesse momento. O professor Lídia, eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor, de ser sua aluna, né? Mas muito obrigada por estar aqui presente. Professora Petrúcia também, não tive a oportunidade, é uma honra ter a senhora aqui. Eu ouvi muitos elogios ao seu respeito lá no nosso grupo de TCC. O tema do meu trabalho, né, é a exclusão da sucessão por indignidade e desertamento. A sucessão, ela nada mais é do que uma transferência de patrimônio, né? Lá no artigo 6º do Código Civil, ele prevê que a existência da pessoa humana, ela termina com a morte. Ali, a partir desse momento, abre-se a sucessão. Existem dois tipos de morte. Existe aquela morte real, né, que é a mais comum, e existe a morte presumida. A morte presumida, como o nome já fala, lá no artigo 7º, ele fala que é aquela que se dá com a ausência. O autor da sucessão. O autor da sucessão é o de cujos, né, o morto, falecido lá. E quem é os sucessores? Né? Os sucessores são aqueles herdeiros, seja ele o necessário, o legítimo, ou aquele por última vontade do testador, o herdeiro testamentário. Tipo de herança, né? Existem dois tipos de herança. Existe a herança legal e a herança testamentária. Na herança legal, ela é aquela que não tem testamento, né? Não havendo testamento, os bens de cujos eles serão dedicados aos herdeiros legítimos, né? Mas também não só quando não tem testamento. Quando tem o testamento e aquele testamento é inválido, né? Eu vou dar um exemplo aqui, quando ele ultrapassa ali a indisponibilidade da herança. Eu vou aqui ler o artigo 1789, ele fala assim: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor metade da herança, né? Na herança testamentária, o autor ele tem a legitimidade ali para escolher quem ele quer deixar ali 50% da herança. Ele pode ser um dos filhos, né? Ele pode beneficiar um dos filhos, pode ser um vizinho, ou até mesmo uma ONG, né? Ali, qualquer pessoa que ele quiser. E os outros 50% serão divididos ali para os herdeiros necessários, aqueles herdeiros legítimos. Aceitação e renúncia. A aceitação, ela precisa ser tácita, expressa ou presumida, diferente da renúncia, né? Na renúncia, ela tem que ser formal, né? Por instrumento público. E uma vez aceita ou uma vez renunciada, já era, porque é irrevogável, não tem como voltar atrás. Eu vou dar um exemplo aqui de herdeiro, que o herdeiro, o testador, ele não pode excluir o herdeiro por mera insatisfação, né? Ele não pode, vou excluir. Não, ele não pode. Eu vou dar exemplo aqui do filho. O filho, ele nunca fica de fora da herança, exceto no caso que ele seja um indigno ou seja deserdado, né, perante a lei, que é o que eu vou falar agora, que é os excluídos da sucessão. Eu vou começar com indignidade. Existem duas formas, né, de exclusão da sucessão: a indignidade e a deserdação. Eu vou começar com a indignidade do artigo 1814 e 1815. Eu vou começar com o conceito, né, trazendo aqui o 1815, e depois eu vou falar as hipóteses da indignidade. A indignidade, ela é trazida por lei ou por decisão judicial. Nesses casos, quem pode pedir, quem pode
pleitear a indignidade? Quem pode pleitear é o interessado, né, lá na herança. E também o Ministério Público, que é bem recente esse negócio do Ministério Público, que foi no caso da Suzane von Richthofen, que faz até um sentido, né, porque o único que podia lá pleitear era o irmão dela, e ele não tinha cabeça para isso, então o Ministério Público tornou ela indigna. Continuando aqui, lembrar que na indignidade ela recai sobre qualquer herdeiro, seja aquele herdeiro legítimo, né, aquele herdeiro necessário, ou aquele herdeiro também, aquele herdeiro testamentário, lá, aquele herdeiro facultativo. Eu vou falar agora das hipóteses, né, do 1814. Não, o prazo também. Na indignidade existe um prazo de 4 anos, né, desde a abertura ali da sucessão. E as hipóteses, né, da pessoa ser deserdada. O 1814 traz aqui as hipóteses. São excluídos das sucessões os herdeiros ou legatários que houverem sido autores ou coatores ou participem de homicídio doloso ou tentativa deste contra a honra da pessoa cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. No inciso 2 traz o que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, incorrerem em crime contra a honra ou o seu cônjuge ou companheiro. E no inciso 3, que por violência ou meios fraudulentos inibirem a sua honra, ou por meios fraudulentos, eu estou repetindo o 2, desculpa, o 3, que por violência, meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança e dispor livremente de seus bens de última vontade. Nesse 3 aqui é aquele caso que quando a pessoa machuca, né, ali o autor da herança, age com violência ou tenta que ele não faça ali o seu testamento ali de última vontade. Ele tenta ocultar aquilo ali de alguma forma. Terminando aqui a indignidade, eu vou passar para a deserdação. Na deserdação, ela existe muita semelhança, mas é um pouco diferente. Por quê? Na deserdação, quem que vai falar que a pessoa quer que a pessoa seja deserdada? É o próprio autor da herança, né? O próprio autor, ele vai fazer um testamento, um legado ou um godizilo. Ali, ele vai ser assim. Ele vai fazer, mas não basta a pessoa deserdar a pessoa. É preciso que ele prove por que ele está deserdando, né? E dessa forma, como é que a pessoa vai provar se quem alegou foi a pessoa que já morreu? Nesse caso, quem tem o direito de alegar é aquele que foi beneficiado, né, ali com aquela deserdação. Ele também tem um prazo de 4 anos para entrar com a ação e falar, não, realmente, ele foi deserdado porque ele fez isso, isso e isso. Então, ele tem aquele prazo ali. E diferente também da indignidade, aqui na deserdação, ela só recai sobre aquele herdeiro legítimo, né, aquele herdeiro necessário. As hipóteses de deserdação, além das 3 lá da indignidade, que traz da indignidade, tem também no artigo 1962, que fala, além das causas mencionadas no artigo 1814, que autoriza os descendentes por seus ascendentes, a causa de deserdação existe ofensa física, injúria grave,
paro na velhice, né? E até não foi... A apelação foi desprovida. Só que aqui fala assim, eu acredito que merece muito. Tem um julgado, eu estou pulando a SAS. Tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 3.145, que ele está caminhando aí, né? Eu acredito que uma hora entre aqui a falta de afeto como uma causa de deserdação. Então eu finalizo aqui, peço desculpa pelo meu nervosismo, eu falei um pouco correndo. E é isso. Obrigada, então, Jéssica. Passa a palavra para a professora Petrúcia e, em seguida, o professor Lígio, que tem as suas considerações sobre o seu trabalho. Boa tarde, Jéssica. Deu uma respirada aí agora. Tome uma água, tá tudo sob controle. Bora lá. Tá tudo certo, bora lá. Bora lá. Vamos analisar aqui, certo? Quando a gente trabalha em relação a artigos, a trabalhos de conclusão de curso, a gente tem a ideia de trazer uma contribuição para a sociedade naquela pesquisa, certo? E, assim, você até falou de um projeto de lei. Seria interessantíssimo você falar desse projeto de lei, né? Porque aí seria uma novidade, seria algo, né, que você pudesse mencionar como uma contribuição de um estudo para a sociedade. Eu senti essa falta dessa contribuição, Jéssica. Assim, ficou bem naquela questão dos conceitos doutrinários, né, da legislação mesmo, lá do Código Civil. E você trouxe, assim, alguns posicionamentos da doutrina, né, de referência. Mas eu senti essa novidade, essa entrega que você poderia ter, né, feito como uma contribuição de uma pesquisa sua, de algo que pudesse, ou uma alteração na legislação, ou o próprio projeto de lei que você falou que está aí, né, em trâmite. Então, é sobre esse ponto, certo? Que eu senti realmente falta, mas eu quero parabenizá-lo por esta tarde, a coragem de estar aqui, né, defendendo aí, né, apresentando seu trabalho, e é isso, certo? Sim, quero agradecer pelo carinho, tá? Dos alunos lá no grupo, né, pelo carinho de vocês. Vou deixar a palavra com a professora Cláudia agora, ok? Obrigada, Jéssica. Obrigada, Petrúcia. Passo a palavra, então, professor Lídio. Boa tarde, Jéssica. Parabéns pela sua apresentação. Começa pelo título. A exclusão da sucessão por indignidade e deserdamento. Então, a pesquisa, como foi falada nessa tarde, é uma problemática. E o teu título está muito chamativo apenas para descrever sobre um tema. E aí eu acho que você entregou o ouro no finalzinho, para a questão do afeto. Então vale muito a pena você explorar projeto de lei, julgados. Eu anotei 32 observações com respeito ao teu texto, tá certo? Você então refazer, me entregar para a professora Cláudia e ela vai te encaminhar, tá bom? Mas o coração seria justamente esse. A estrutura ela pode ser mantida assim, mas tem que ter um foco, tem que ter uma problemática e quem sabe essa parte nova do afeto possa chamar mais atenção, que seja o ouro que você está guardando aí para apresentar para nós, tá bom? Valeu. Bom, Jéssica, terminando esse momento, né, eu vou lhe parabenizar pela apresentação. Você não usou slide, você deu uma verdadeira aula aí sobre direito de sucessões, né? Lógico que todos esses apontamentos que o professor Lídia e a professora Petrúcia colocaram são importantes, né? Você falar um pouco mais de afetividade como uma possível causa de deserdação no futuro, né? É bem importante. Isso daria aqui
um recorte bem, né, novo no seu trabalho, né? Bem interessante no seu trabalho, porque realmente hoje a sua preocupação no trabalho foi falar sobre a possibilidade de deserdar ou de ter indignidade sem uma determinação legal, só por mera insatisfação, né, do autor da herança. E a gente viu que isso não é possível, apesar de que alguns autores da herança ainda tentem fazer isso via testamento, né? Eu conheço um caso, inclusive, do autor da herança em que determinou no testamento que não queria que o filho herdasse, né? Só que o filho nunca fez nada contra ele, ao contrário, foi ele que fez tudo contra o filho. Né? E acabou que essa foi uma cláusula não aceita pelo juiz em testamento, porque não havia prova nenhuma de que o filho faltasse com afeto, né? Ou que tivesse aqui ido contra qualquer uma das determinações legais da deserdação, porque tanto a deserdação quanto a indignidade são cláusulas taxativamente descritas em lei, então você não pode criar outras causas. Então, parabenizo você pelo trabalho, né? Lógico que a gente sempre deve melhorar, né? E caminhar com isso para uma especialização, acho que é bem importante. Você já tem toda aqui, né, a trilha, né, o caminho indicado por professora Petrúcia e professor Lítio. Tá? Parabéns e deixo aqui alguns minutos para que você possa tecer as suas considerações finais. Tenho a agradecer, né, as palavras que foram para melhorar o meu trabalho. Com certeza eu vou melhorar, levar um pouco mais a falta de afeto, trabalhar mais nisso, né? Então, eu só tenho a agradecer muito a vocês, professora Cláudia, muito obrigada mais uma vez, porque a senhora sabe que a senhora foi peça principal para me chegar aqui.